Olá! Hoje a nossa aula é sobre estequiometria. O nome pode parecer assustador, mas é uma coisa tranquila. Você no seu dia a dia já faz isso. Essa matéria é uma questão garantida no seu vestibular. Preste atenção, se concentre, que certeza é uma questão sobre isso. No seu dia a dia, por várias vezes, você manipula quantidades, não é? Vamos ver uma cena para você entender o que eu estou dizendo. Hoje à tarde, você animado lá fazendo um bolo. Dá uma olhadinha na tela. Você ou sua mãe começam a pegar lá um copo de leite, xícaras de farinha, não é? Então você está manipulando quantidades. Você vai seguindo uma receita e dá um bolo maravilhoso. Vamos supor que você convidou mais alguém e fala assim, nossa, acho que eu vou dobrar a receita. Então quando você vê uma receita de um bolo, ela tem dois aspectos. Ela dá qualidade, quem são os ingredientes, e te dá quantidades. Se você vai dobrar a receita, você dobra a sua farinha? Claro que não, você dobra tudo para manter uma coisa chamada proporção. Na química, a mesma coisa. Um químico é como sua mãe ou você fazendo um bolo. Nós vamos ao laboratório e vamos manipular a matéria. Vamos manipular quantidades, não é? Então essas quantidades têm uma proporção que deve ser seguida. Assim como a sua mãe olha a receita, nós na química precisamos de uma receita. Aonde na química encontra-se essa receita? Na equação química. Dá uma olhadinha na equação como exemplo. Então você olha para uma equação, você vê nitrogênio reagindo com hidrogênio, produzindo amônia. Por enquanto a equação não está balanceada, então eu tenho aí os aspectos qualitativos. Eu sei quem são os reagentes, eu sei quem são os produtos. Então no nosso dia a dia, da química, eu vou precisar, muitas vezes durante essas reações, calcular quantidades, assim como sua mãe para o bolo. Então os químicos precisam calcular quantidades. O que é isso, calcular quantidades? É justamente esse nome horrível que você viu aí, estequiometria, cálculo estequiométrico. Então, o que é esse cálculo? Dá uma olhadinha na tela. Então, a estequiometria nada mais é do que você determinar quantidade ou do reagente que é consumido ou do produto que é formado durante a reação. É uma coisa que, assim, não tem como um químico se livrar. Por quê? Nós vamos trabalhar com a matéria, vamos manipular a matéria, reagir, interagir essa matéria. Qualquer cálculo que envolva quantidades dessas substâncias vai ser chamado de cálculo estequiométrico. Então, vamos supor que a sua mãe tem lá a receita de bolo. Ela tem a quantidade de leite e de farinha. Quando ela vai dobrar, ela faz isso rapidamente, essa conta rapidamente, não é? Então ela tem a certeza, ela vai dobrar, ela tem uma pequena dúvida e compara com essa certeza, com esse referencial. Para nós na química, então, nós dissemos que esse referencial vem da equação. Só que para eu ter quantidades, eu preciso ter equação perfeitamente balanceada, como ela está agora na tela. Então eu tenho lá, o nitrogênio reage com hidrogênio e produz amônia. Com o balanceamento, aparecem esses números que são os coeficientes, não é? Esses coeficientes me dão uma noção da quantidade que eu vou precisar de cada uma dessas substâncias. Se você olhar a próxima tela, você vai ver que esses coeficientes nos dão a proporção em mols. Então, esse coeficiente 1, ele me dá a proporção. 1 mol de nitrogênio irá reagir com 3 mols de hidrogênio e irá produzir 2 mols de amônia. Então, você vê, nós já aprendemos na outra aula, na aula anterior, que 1 mol, ele equivale a uma certa quantidade. E quando eu tenho mol, dá para relacionar com outras quantidades. Vamos lembrar um pouquinho da aula anterior, então. Olha na tela. Quando você faz o balanceamento e você tem a certeza em mols, é bom que você se lembre que aquele mol é uma quantidade, mas que eu também posso relacionar com um certo número de moléculas, com a massa molar, e que se for um gás, com um certo volume, que é o 22,4 litros. Então, ter o mol no balanceamento, indiretamente, é ter moléculas, é ter massa, é ter volume. Vamos relembrar o que a gente já contou agora. Cálculo estequiométrico é esse cálculo de quantidades. Assim como a sua mãe calcula quantidades quando vai dobrar a receita, os químicos também vão calcular quantidades. Então nós precisamos de uma receita que tenha qualidade e quantidade. Para nós, na química, essa receita é a própria equação balanceada. Então sempre que você ler um exercício e ele questionar quantidades das substâncias, você vai precisar ter a equação da reação dessas substâncias perfeitamente balanceada e organizar a sua dúvida usando essa própria equação. Então a nossa certeza, a nossa receita na química está na equação. Vamos fazer um exemplo agora? Então vamos fazer alguns exercícios, na verdade, para treinar esse cálculo estequiométrico, que é uma coisa importante, não se esqueça. Então vamos pegar o primeiro exercício. Quantos mols
de N2 são necessários para produzir 5 mols de NH3. Então, olha só, eu estou questionando quantidades, mols de N2 e mols de NH3. Para resolver, então eu preciso primeiro da equação. Então está ali a equação perfeitamente balanceada. E se lembre, vamos pegar a dúvida primeiro. Então o exercício perguntava, quantos mols de N2? Você vai montar o problema embaixo da equação. Você usa a equação para resolver o problema. Então N2, coloquei embaixo X mols. Quantos de N2 para produzir os 5 de NH3? Então embaixo do NH3 estão lá os 5 mols. Agora, essa é a minha dúvida. Eu preciso compará-la com a certeza. Aonde nós químicos vamos buscar essa certeza? No balanceamento da equação. Então agora aparece a certeza. A certeza sempre dada em mols. Então, ali 1 de N2, 1 mol de N2 produz 2 mols de amônia. Então eu tenho a certeza, a dúvida, multiplicamos em cruz e temos lá 2,5 mols de N2. Isso foi um pequeno exemplo, leve. Agora nós vamos fazer outros exemplos. Esse primeiro nós relacionamos mols. Vamos misturar agora massa, volume. Então vamos fazer outros exemplos. Mais um exercício para você. Então, quantos gramas de amônia serão produzidas a partir de 12 gramas de H2? Ele tem como dado já nesse exercício as massas molares do hidrogênio e da amônia. Então, olha lá, gramas de amônia deu grama de H2. Então, agora nós vamos tratar de massa. Vamos para a resolução. Então, a mesma equação, nós estamos trabalhando com a mesma ainda. Então, agora a nossa dúvida era quantos gramas de amônia, então embaixo de amônia X gramas, serão produzidas quando eu consumir 12 gramas de hidrogênio. Então, estão lá as 12 gramas do hidrogênio embaixo do hidrogênio. Você vê que eu não dou nenhuma quantidade, não perguntei nada do N2, ele não participa do cálculo. Então, agora está a minha dúvida em gramas. E a gente diz que tem que procurar comparar a dúvida com a certeza. A certeza está no balanceamento. Só que o balanceamento dá certeza em mols. Então, como é que eu posso expressar mols em gramas? Com a massa molar. Então, ali de H2 eu tenho 3 mols. Então, eu vou precisar, a massa molar já foi dada, era 2 gramas. 3 mols, 3 vezes 2 gramas. Então, nós estamos expressando mol em gramas. No caso da amônia, 2 mols, 2 vezes 17 gramas. Multiplicamos em cruz. E daí você tem a resposta. 34 gramas de amônia. Você acabou de ver um exercício em que as relações trabalhavam com a massa. Então lembra, dúvida, certeza, estava em mols, eu transformei mol em gramas. Então você tem que criar uma metodologia para resolver os exercícios. Ler com atenção, ter a equação perfeitamente balanceada, pegar os dados do problema, encaixar embaixo da equação das substâncias que estão sendo tratadas, comparar aquela dúvida com a certeza. Se a certeza não for em mol, é isso que nós fizemos, transformem o mol na unidade que for necessária. Nós vamos fazer mais 2 exercícios. Então, vamos ao exercício. Leia a tela comigo. Uma das maneiras de impedir que o SO2, você se lembra, óxido de enxofre, que ele seja liberado para a atmosfera, é tratá-lo previamente com óxido de magnésio em presença de ar, como equacionado a seguir. Então, no exercício ele dá já pronto para a gente aí as massas molares do óxido de magnésio, que é o MgO, e do dióxido de enxofre, que é o SO2. Então, tem as massas molares dadas. Vamos para a equação. Então, na equação, você observa o óxido de magnésio reagindo com dióxido de enxofre, presença de ar, formaria então sulfato de magnésio. Então nós estaremos retirando o SO2, impedindo que o SO2 fosse lançado no ar. Agora ele quer saber o seguinte, quantas toneladas de óxido de magnésio são consumidas no tratamento de 9,6 vezes 10 a terceira toneladas de SO2. Então, resumindo, ele dá toneladas de SO2 que serão lançadas possivelmente numa indústria e quer saber quantas toneladas de óxido de magnésio ele vai precisar para reagir com o SO2. A minha dúvida, não é? Quantas toneladas do MgO para reagir com 9,6 dessa terceira toneladas de SO2. Vamos para a resolução, então. Daí eu vou minha certeza. A certeza, você se lembra, que está no balanceamento da equação. Então, ali não tem nenhum número, quer dizer, 1 mol de cada uma das substâncias. Então, 1 mol, para se expressar em massa, lembra que tem a massa molar. Então, 1 mol do MgO, 40 gramas. 1 mol do SO2, 64 gramas. Você fala, nossa, mas está confuso, aí grama, tonelada? Aí a proporção se mantém, eu posso calcular dessa forma que o resultado será o mesmo, a proporção entre as massas vai se manter. Se você transformar, vai dar a mesma coisa.
Então, multiplicando em cruz, nós vamos encontrar a resposta que dá lá, ó, 6 vezes 10 a terceira toneladas de óxido de magnésio, resposta letra D. Agora nós vamos fazer mais um exercício. Essa matéria, como já dissemos, é extremamente importante, tem que se treinar, fazer exercícios. Há uma gama muito grande de possibilidades, então só o treino vai te dar essa segurança para fazer bem a sua prova no vestibular. Então, mais um exercício. Combustível e importante reagente na obtenção da amônia e de compostos orgânicos saturados, o hidrogênio pode ser obtido por essa reação. Então você tem NaH, que é o hidreto de sódio, reage com água, formaria o hidróxido de sódio, que é o NaOH, e o gás hidrogênio, que é aí que nós estamos questionando, que é um importante combustível. A pergunta: quantos litros deste gás, nas condições ambiente, podem ser obtidos pela hidrólise de 60 gramas de hidreto de sódio? Então você já tem a equação, ela já está balanceada, e tem os dados do exercício, né? Volume molar, você vê que nós não estamos na CNTP. Então, nessas condições que ele diz ambiente, ele nos dá o volume molar, que é 24,5 litros por mol. E também já temos a massa molar do NaH, do hidreto de sódio, 24 gramas por mol, e as alternativas. Então, vamos lá. Primeira coisa para resolver o exercício. A equação, nós já temos, ela já está balanceada. Você copia a equação. Vamos ler o exercício, pega-se os dados e encaixa embaixo da equação. Então ele queria saber quantos litros do gás seriam produzidos se eu partir de 60 gramas do hidreto. Então lá, X litros, 60 gramas. Agora aquela coisa, a dúvida, vou comparar com a certeza. De novo, aí no balanceamento não aparece nada, eu subentendo 1 mol de cada substância. Então 1 mol do hidreto, eu tenho que expressá-lo em gramas, porque a minha dúvida está em gramas. Então 1 mol, a massa molar do hidreto era 24. Do outro lado, a minha dúvida está em litros. Então eu vou expressar o mol em litros. E 1 mol desse gás nas condições ambientes, 24,5 litros. Multiplicamos em cruz, encontramos a resposta, 61,2 litros de gás hidrogênio. Então você viu vários exercícios, né? Há uma gama muito grande, já falei várias vezes para você treinar essa matéria, ela é extremamente importante. Então o que era cálculo estequiométrico? Ler um exercício, pedir o cálculo de quantidades de substâncias que participam de uma reação, isso é estequiometria. Então, ler, ter a equação, encaixar os dados, não é? É assim que tem que se fazer, com essa metodologia que nós vimos aí em vários exercícios. Treinem. Até a próxima aula.